caminhos conheci desde pequeno. Tua graça me acompanha sem cessar. Meu coração vai ao compasso do amor. A minha vida te pertence, meu Senhor. O Senhor fez em mim maravilhas. Eu vou cantar os louvores do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra da igreja nesta terça-feira da quarta semana do Advento, dia 22 de dezembro, continua trabalhando o tema da alegria pelas grandes obras de Deus na nossa vida, na vida da comunidade e na vida do povo. De fato, o evangelho que nós ouvimos hoje é o evangelho do Cântico de Maria, o Magnífica. Este cântico é uma composição de vários textos do Antigo Testamento, dos Salmos 89, 98, 103, 111 e de trechos de Isaías 29, 41 e 61. Portanto, uma composição com pequenas passagens de vários pedaços de textos do Antigo Testamento, mas tendo por base o Cântico de Ana, que se encontra no primeiro livro de Samuel. É uma composição ou do evangelista Lucas, ou então que ele coloca na boca de Maria, ou então uma composição da própria Virgem Maria. Por baixo do Cântico de Ana, de Maria, portanto, está o Cântico de Ana, que é quem nós encontramos na primeira leitura de hoje. A primeira leitura de hoje tem aquele belo momento em que Ana vai ao santuário consagrar o seu filho Samuel e entregá-lo nas mãos do sacerdote Eli, onde o menino vai ficar para sempre. O texto diz, portanto, eu o ofereço ao Senhor a fim de que só a Ele sirva em todos os dias de sua vida. Ana vai entregar o menino ainda criança nas mãos de Eli. O texto começa dizendo: Ana, logo que o menino desmamou, levou-o consigo à casa do Senhor em Silo, e mais um novilho de 3 anos, 3 arrobas de farinha e um odre de vinho. O menino, porém, era ainda uma criança. É impressionante o desprendimento desta mulher. Ana é aquela que um dia, chorando no templo, pediu a Deus a graça de ser socorrida na sua humilhação, porque era estéril, e a graça de ter um filho. Esse filho único que ela o tem por graça de Deus, ela o consagra ao Senhor, o entrega ao Senhor ainda criança. A própria Ana, ao entregar o menino, lembra aquele dia em que ela, chorando no templo, suplicava esta graça a Deus. Ana disse a Eli: ouve, meu Senhor, por tua vida. Eu sou a mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, o nome de Samuel, o próprio nome significa esse fato de pertencer a Deus. Samuel significa foi pedido a Deus. De fato, Samuel foi pedido a Deus e Deus concedeu essa graça a Ana e ela humildemente devolve o menino a Deus e o consagra a Deus para que o sirva em todos os dias de sua vida, um consagrado ao Senhor. Esse gesto de Ana claramente lembra Abraão, no momento que está quase para sacrificar o seu filho Isaque a Deus. E mais do que isso ainda, Ana é uma imagem de Maria e Jesus é a figura do Samuel, é uma figura de Jesus, que é totalmente consagrado a Deus.
e Maria também o entrega totalmente nas mãos de Deus. O Cântico de Ana, que é o que nós escutamos hoje no lugar do Salmo, do capítulo 2 do livro de 1 Samuel, o que faz é exatamente cantar, fazer uma oração de louvor e gratidão a Deus pelas grandes obras que Ele faz na história do povo e de maneira muito particular, pela maneira de Deus agir. Deus agir invertendo a história, entrando na história pela porta dos fundos, olhando a história a partir dos fracos. Ana mesmo é capaz de entender completamente esta forma de Deus agir, pois Deus a tirou da humilhação, da bula, do desprezo, teve pena da sua fraqueza, compaixão da sua fraqueza, olhou para a sua humilhação e a socorreu. Por isso, ela agora pode desafiar os seus rivais, como diz o cântico. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. Não faleis palavras orgulhosas, nem profiram arrogâncias vossos lábios, pois o Senhor nosso Deus tudo sabe, Ele conhece os pensamentos mais ocultos. E o que Ana vai cantar no seu cântico é, sobretudo, a forma de Deus agir. Deus age na história invertendo os papéis, elevando os fracos e abaixando os soberbos. O texto diz com toda clareza: Ele olhou para a humildade da sua serva. O arco dos fortes foi quebrado, foi dobrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Portanto, esse cântico que canta a maneira invertida de Deus agir na história é um chamado a que nós reconheçamos o senhorio de Deus sobre a criação e o governo dele sobre o universo e a criação. Diz o texto: as colunas desta terra lhe pertencem e sobre elas assentou o universo. Portanto, Deus é o criador do universo e é Ele que governa o universo e governa todas as criaturas. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor que nos humilha e nos exalta. Portanto, a história está nas mãos de Deus, é Ele que conduz a história e a conduz invertendo os papéis. Muitas vezes Ele nos permite passar por humilhações. Se passamos por humilhações, é para que voltemos a Ele com o coração contrito e humilhado. Realmente o Senhor é santo, a sua misericórdia é eterna, a sua mão direita faz maravilhas a favor de todos nós, especialmente a favor dos fracos. A sua forma específica de agir é escolhendo os fracos para confundir os fortes, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. O evangelho de hoje é o próprio Cântico de Ana colocado na boca de Maria, portanto, já comentado no comentário que fazemos do Cântico de Ana. Perguntemo-nos, em primeiro lugar, sou capaz de reconhecer, agradecido, as maravilhas que Deus faz em minha vida? Posso dizer que Deus é santo, forte e misericordioso em minha vida? Como convidávamos ontem, continuamos insistindo no mesmo convite. Cantar o próprio Magnífica. Louvar a Deus pelas grandes obras dele em minha vida, pelas magnas obras. Cantar o próprio Magnífica. Segunda pergunta: já experimentei a minha fraqueza, a minha limitação, o meu espinho na carne, a minha cruz, como lugar a partir de onde Deus me salva? Muitas vezes nós vivemos lutando contra as nossas fraquezas,
contra as nossas limitações, contra as nossas cruzes, mas estranhamente elas são a porta por onde Deus entra na nossa vida e nos molda. Deus nos molda nas nossas fraquezas. Então perguntemos-nos se nós já as experimentamos e se as aceitamos humildemente. Por isso, continuação da pergunta: aceito serenamente a cruz? Agradeço por ela? Sou capaz de ver o seu sentido invertido, aquele sentido espiritual que me leva a Deus? Sou capaz de dizer com São Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte? Sou capaz de compreender que a humilhação, o reconhecimento da própria fraqueza, o espinho na carne, é um caminho que nos leva a Deus, porque é uma porta para que Deus possa agir na nossa vida. Então, que nesta terça-feira, dia 22 de dezembro, já próximo do dia do Natal, cantemos juntamente com a Virgem Maria, com Ana, o Magnífica da nossa vida, reconheçamos a nossa humilhação, a nossa situação de, muitas vezes, de desprezo, de humilhação, de fraqueza, e reconheçamos nela também o lugar por onde Deus entra na nossa vida e nos molda. Assim seja. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações